Olá, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Davis Poço de Biologia e chegou o momento da gente resolver a questão de número 123 da prova do Enem de 2021, aqui no Resolução Comentada de Provas do Enem. Vamos nessa? Olha só. O plantio por estaquia é um método de propagação de plantas no qual partes de uma espécie são colocadas no solo para produzir novas gerações. Na floricultura, é comum utilizar o caule das roseiras para estaquia, pois a propagação da planta é positiva, em razão da aplicação de auxinas na porção inferior do caule. A partir daí vem o comando. A utilização de auxinas no método de estaquia das roseiras contribui para... Professor, estamos dentro de uma questão de botânica, não é verdade? Pois é. Essa prova do Enem específico de 2021, ela chamou muita atenção pela quantidade de questões de botânica, né? Dependendo da forma de como você analisa, a gente pode ter até 4 questões de botânica aí nessa prova. Aí você fala, por que depende de como analisa? Porque tem uma delas, né, que não apresenta-se tão claras como sendo de botânica, mas essa daqui é uma questão clássica, onde a gente está dentro da botânica e está discutindo a temática hormônios vegetais. Além da gente falar de hormônios vegetais, que a gente vai dar atenção já à auxina, tem um outro ponto importante também, que é falar um pouquinho sobre a propagação vegetativa. A propagação vegetativa é um termo que a gente utiliza quando a gente está se referindo ao processo de reprodução assexuada das plantas, tá? Quando a gente fala em reprodução assexuada, a gente está falando de um mecanismo de reprodução que não envolve aqueles ciclos reprodutivos, né, que é o chamado ciclo haplodiplobionte das plantas. A gente está falando de processos em que ocorre a participação humana, né, também em alguns casos pode ser pela via natural, mas que a gente vai interferir para a geração de descendentes que sejam clones. Davis, por que eu faria uma propagação vegetativa? Por exemplo, para preservar características, para evitar um processo de variabilidade genética que faça, por exemplo, com que surjam indivíduos que não tenham as características que eu desejo. Então, quando eu penso numa estrutura de um campo de agricultura, eu quero colocar naquele campo de agricultura aqueles indivíduos que tenham as melhores características. E para eu garantir que eles mantenham as melhores características, o ideal é que eu só faça a reprodução assexuada. Eu só gere clones e não gere, por exemplo, deixe eles cruzarem entre si, gerando variedades que não preservem, né, as características que eu quero. Nesse caso da questão, ele faz um destaque para a estaquia. A estaquia talvez seja um tipo de propagação vegetativa mais praticada por nós, né? Basicamente, o que é a estaquia? É a produção de estacas. Só que a gente, no cotidiano, chama produzir estacas de produzir mudas, né? Então, eu vou, por exemplo, numa planta de interesse, vou lá, retiro um galho dela, um trecho, um pedaço do caule, deixo enraizar e depois coloco no solo. E aí eu percebo que dali, né, a gente vai ter o crescimento de uma nova plantinha que vai preservar as características genéticas daquela planta inicial. Por quê? Porque eu estou fazendo um processo assexuado de reprodução, tá? Então, se você verificar o que eu acabei de comentar aqui, você vai perceber que a estaquia está muito mais próxima da gente, né? Só que talvez você já tenha visto alguém fazendo isso, ou você já fez isso, e não sabia que era esse o termo que utilizava, né? Então, você ali, de repente, está caminhando na rua ali com seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, e de repente eles olham para uma planta muito bonita e falem assim, nossa, que planta bonita, eu vou levar uma muda dessa para botar no jarro lá da minha casa. Pronto, isso é estaquia, tá? Você lembra que durante o processo de estaquia, eu comentei que você pega aquele galho e estimula o enraizamento dele? Essas raízes que começam a se formar são chamadas de raízes adventícias, tá? E uma forma que você tem de estimular esse processo é você deixar aí a extremidade desse caule em água, tá? Você vai perceber que ele começa a enraizar e depois que enraizar você pode levar ele para o solo. Mas observe que ele fala da utilização da auxina. A auxina, moçada, é o hormônio vegetal mais conhecido, mais estudado de plantas. Ele está relacionado, né, esse hormônio está relacionado, esse fito-hormônio, ele está ligado a várias funções. Como, por exemplo, processo de crescimento por alongação ou alongamento celular.
Outro exemplo, processos relacionados àquilo que a gente vai chamar de tropismos, né? Que são aqueles crescimentos de curvatura, por exemplo, em direção à luz, como fototropismo, em relação à gravidade, que a gente chama de gravitropismo. Então, isso está associado à auxina. Outra função interessante das auxinas, que sempre é comumente cobrado em questões, quando a gente associa a auxina à chamada dominância apical. Dominância apical é quando a gente tem um crescimento ali, né, da parte dos galhos, né, ou a formação daqueles galhos, daqueles ramos laterais, de tal forma que aqueles que fiquem mais próximos ao ápice da planta, onde fica a gema apical, eles crescem menos do que aqueles que estão mais distantes, deixando normalmente as árvores naturalmente com um formato mais triangular. Né? Então essas são algumas das funções. Nesse caso aqui, se a gente for associar a situação da floricultura, o uso da auxina é para estimular a formação das chamadas raízes adventícias, que são essas raizezinhas que eu comentei, que começam a se desenvolver quando você deixa, por exemplo, a ponta do caule na água, para depois que enraizar você levar até o solo. Então, se a gente observar as alternativas, a gente percebe que a resposta ela já vai aparecer na letra D. Então, olha só, formação das raízes adventícias, que seria justamente a letra D. Mas vamos falar um pouquinho das outras? Olha só, floração da planta. Estimular a floração da planta não faz muito sentido, porque se eu tiver a floração, eu vou, na verdade, estimular a planta a fazer reprodução sexuada. A minha intenção aqui é estimular essa planta a se desenvolver, no caso, a partir dessa muda, a partir dessa estaca, né? Se a gente vai para a letra B, produção de gemas laterais. A formação das chamadas gemas laterais está associada àquele processo que eu comentei, que a gente tem da dominância apical, né? Que eu disse que a auxina, ela controla o desenvolvimento das gemas apicais, que leva à formação dos galhos das árvores. Formação de folhas maiores, essa também não seria intenção. E a letra E, produção de compostos energéticos. Na verdade, produção de compostos energéticos vai depender da fotossíntese, isso não tem uma relação direta com a auxina. Então, confirmando a questão 123, a resposta é a letra D de dado. Tranquilo? Continue mandando ver nos estudos. Um forte abraço. Tchau.